Viajar pelo Vale do Rio Guaporé significa ir além das belezas da região amazônica. É navegar na história de criação e desenvolvimento do estado de Rondônia. É ficar diante de grandes monumentos que refletem a luta do povo brasileiro pelas terras da região mais linda do planeta. O Viagens pela Amazônia desembarcou no distrito de Forte Príncipe da Beira para conhecer as histórias e tradições do povo desse local. Embarque com a gente nessa aventura! Na margem direita do Rio Guaporé, na fronteira do Brasil com a Bolívia, a aproximadamente 750 quilômetros da cidade de Porto Velho, está localizado o maior e mais antigo monumento histórico do estado de Rondônia, o Real Forte Príncipe da Beira, uma fortaleza construída pelos portugueses para evitar o avanço do domínio espanhol sobre as terras brasileiras. O Forte Príncipe da Beira, na verdade, é o segundo forte construído aqui no Vale do Guaporé, né? A gente tem o Fortinho de Conceição, que está localizado 3 quilômetros abaixo aqui de onde nós estamos para Conceição. E o peso histórico disso, né, a construção do forte, ela se deu em 20 de junho de 1776. Né? Toda a história que a gente tem hoje ela é um pouco da história militar que foi registrada, né? Mas a gente observa outros detalhes também na construção desse forte, né, que em 1783 esse forte ele já foi habitado. Eu trabalho aqui todos os dias, de segunda a domingo. E o que eu faço aqui, poucas pessoas não gostam de fazer o meu trabalho. Que é estar carregando os guias, os turistas, para poder mostrar um pouco da história, contar um pouco de cada aqui dentro aqui. A gente tem uma confusão na nossa história que diz que foram 200 operários, né? Mas segundo outros arquivos que a gente conseguiu do Museu Nacional do Rio de Janeiro, foram para mais de 1.000 escravos que trabalharam na construção desse forte e para mais de 5.000 indígenas também que foram escravizados para fazer essa construção do forte, né? Porque a gente observando humanamente, assim, com 200 operários tu não consegue levantar um forte desse tamanho, potencial que ele tem, né? São 970 metros de forte, 10 metros de muralha, milhares e milhares de toneladas de pedras que foram colocadas ali, né? Alguns aterros que foram feitos em toda a muralha do forte foi feito aterro, né? E toda essa estrutura era uma engenharia militar dos portugueses, que usou a mão de obra escrava e indígena na construção desse forte, né? Essa pedra aqui é chamada Pedra Canga. Elas vieram trazidas daqui da região para cá para o forte, todas trazidas de navio, de barco, ao rio. Mas todas elas foram tiradas aqui da região mesmo, região norte aqui de Rondônia. E nós temos um labirinto da onde a maioria das pedras foram tiradas. Da onde estão todas elas cortadas, eles cortavam e traziam todas para cá, para poder se levantar esse forte, que durou 7 anos de construção, esse forte, que foi construído em 1776 pelos portugueses. Ao outro lado, ali em frente, pertencia-se à Bolívia, que antigamente era a Espanha. E sim, eles montaram esse forte para poder combater contra os espanhóis, mas isso nunca houve conflitos. Até hoje nunca houve conflitos com os espanhóis. E meio difícil acontecer algum conflito, alguma guerra. Isso aqui era para proteger-se contra os espanhóis. Caso houvesse alguma guerra, aquele fosso no meio era assim para eles poderem se esconder dentro, como tipo um esconderijo dentro. Essas casas aqui da frente aqui são as casas dos oficiais, dos coronel, das autoridades que moravam aqui. E tinha o alojamento, a casa de armamento onde eles guardavam todos, o paiol, que disponhava todas essas coisas, a casa dos negros onde eles moravam, o alojamento. E tinha a casa dos empregados, tinha o hospital, tínhamos a igrejinha que tem até hoje ainda de pé, ainda alguma estrutura dela ainda, intacta ainda. E os baluartes, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Santo Padinha, e entre vários outros que tem vários cômodos que tem dentro do forte. Dentro do forte a gente tem uma cela, que ela tem algumas inscrições que foram feitas em chamado português, né? As casas que veio em português e latim, né?
E tudo leva a crer, assim, é uma das celas mais famosas do forte, né? Tudo leva a crer que o prisioneiro da época era um padre, que ele mesmo se define nas inscrições como Pacheco, né? A gente não tem muitas, assim, algo possa nos fomentar nessa questão de quem era o Pacheco, mas sabe-se que era um padre que, segundo muitos, tinha se apaixonado por uma das herdeiras da coroa, e por outros historiadores ele se revoltou pelas ações da coroa portuguesa, né? E como isso aqui na época era comandado por Mato Grosso, né? Então esse prisioneiro Pacheco, ele veio de Mato Grosso para cá para ficar preso, seria um preso político, ficou aqui nessas celas. E esse tempo que ele ficou dentro foi bastante, que ele deu tempo de escrever algumas coisas nas paredes e explicar o porquê ele ficou preso. E para ele, em 1882, a terra tremeu. Para ele foi como um grito, mas não foi um grito, foi um tiro de canhão que disparou em cima da muralha. E isso para ele foi uma guerra já começando, mas nunca houve até esses conflitos aqui nesse forte. Nesta triste e horrorosa prisão vive o pobre e infeliz Pacheco, com grossa e comprida corrente ao pescoço. Mato Grosso me prendeu, a fortaleza me cativou. Preso e cativo estou de quem tanto me favoreceu. Grande satisfação terei quando em liberdade agradecer a boa vontade com que alguns senhores me fazem seus favores. Nesta minha adversidade, neste desterro desgraçado em que a corte me lançou, muito agradecido estou à tropa e ao povo honrado, agradecido e obrigado às esmolas que me têm feito. Capitão Cunha, em meu peito o teu nome tenho gravado, e nele conservado. Cá onde do Brasil o reino principia, província de Mato Grosso assim chamada, nesta abóbada imunda e inabitada, noite e dia com grossa e comprida corrente fria, tem seu colar no pescoço pendurada, com 2 mantos escolhidos e emprestados pelos maiores que na terra havia. Tem pessoas que elas nos visitam e elas chegam com 1001 histórias sobre o forte, né? Aí quando chega aqui é totalmente diferente, né? Fora é uma realidade que as pessoas muitas vezes entram em choque porque ela leu alguma coisa, chega aqui, não é aquilo que ela leu, né? E esse peso histórico assim é muito gratificante porque cabe a cada um de nós, os guias, moradores aqui, mostrar esse valor para quem realmente vem de fora. É uma coisa boa mesmo que a gente gosta de fazer. Eu mesmo gosto de fazer isso. Eu quero me formar em história, que é uma coisa que eu estou vendo aqui todos os dias. E para mim é agradecido ver tudo isso aqui todo dia. Tem gente que fala, você não pensa não em fazer outra coisa? Não. Meu negócio é só história. É saber a história. Eu moro num lugar desse aqui, com um lugar desse rico, maravilhoso. Quem que não gosta de vir conhecer um lugar desse aqui e passar o dia todo? Para mim é gratificante trabalhar num lugar desse aqui, no Forte Príncipe da Beira. Pelo fato de ser um lugar histórico repleto de acontecimentos marcantes como lutas e conflitos, Forte Príncipe da Beira é considerado um local de grandes histórias sobrenaturais. Mitos e lendas fazem parte do cotidiano da população. Contos da Mulher de Branco e do Cachorro da Corrente de Ouro são algumas das histórias que o povo conta. E a questão de lendas, assim, já houveram muitas e sempre tem muitas, né? Aqui tem uma, dentro do forte, assim, o pessoal fala que sempre aparecia uma mulher vestida de branco, né? Que ela aparecia para poucas pessoas, né? E tem algumas pessoas que foram até embora daqui, assim, que sempre relatavam que aparecia para eles, né? Alguns jovens fora de hora, depois das 10 da noite, sempre aparecia para eles, né? Se mostrava no caminho, depois quando observava de novo, ela estava em cima das muralhas, né? Uma outra famosa que é do Cachorro da Corrente de Ouro, né? Que saía arrastando corrente tarde da noite aqui. Mas isso é muito claro, assim, porque a partir de 10 horas, 11 horas,
a gente ouvia aqui um barulho de cachorro que era uma coisa tremenda, assim, cachorro latindo, cachorro seguindo, latindo, a gente não via nada. E passava aquele monte de cachorro latindo atrás desse outro cachorro que disse que era o cachorro da corrente de ouro. Né? E essas são das lendas assim, mais fortes aqui da comunidade. Né? Então a gente para ver assim, tem um mistério positivo em tudo isso. São lendas que o pessoal conta de geração em geração. Tem várias outras que acontecem que o pessoal chega a ver pessoalmente, sim, passeando na rua e chega a ver que é um cachorro que anda por cima das ruínas, arrastando uma corrente em cima. Isso sim todo mundo vê. Esse cachorro mesmo, o pessoal contava a lenda dele que o pessoal passava por cima do forte. Passando por cima ficava os canhões, o baluarte. O pessoal andava por cima e por meio de volta, umas 7 horas da noite, o pessoal escutava os ruídos andando. Ninguém sabia o que era, arrastando aquele negócio em cima. Quando meio em volta e meio o pessoal olhava, era um cachorro passando por cima, arrastando abaixo de uma corrente brilhosa. Aí o pessoal dizia que quem pegasse aquele cachorro estava rico, porque a corrente dele era toda de ouro, toda coberta de ouro. E ele arrastava essa corrente, a fortaleza todinha em um contorno, até terminar. Quando terminasse ele sumia. Ninguém mais encontrava ele. Ele afirma que já viu o cachorro da corrente de ouro e conta como foi essa experiência sobrenatural. Eu também já tive o prazer de rever ele, já passando por cima. Uma corrente brilhosa. Aí eu vinha saindo do mercado, vinha de casa, passei no mercado para comprar umas coisas. E na volta eu vi aquele negócio brilhando em cima, mas eu não sabia o que era. Eu pensava que era alguém em cima focando com uma lanterna, mas por fim era esse cachorro carregando essa corrente em cima, arrastando. E até eu subir aqui em cima ia demorar bastante. Até eu chegar em cima, eu acho que ele já tinha sumido. Né? Bem difícil ele chegar. Você vê ele lá fora, chegar dentro, você não vê mais, ele some, tipo assim um vulto. Só uma miragem mesmo. Eu acho que ele sim deve ter sido do povo que morou aqui dentro, né? Aí com o tempo acho que ele, sei lá, acho que o pessoal prendeu alguma corrente nele, alguma coisa nele brilhosa assim. E por isso que ficou com esse nome mesmo, cachorro de corrente de ouro. Outra história que mexe com o imaginário do povo de Forte Príncipe é a lenda da mulher de branco. Eu tenho um amigo assim que falou que ele viveu essa experiência, né? Porque antigamente, alguns anos atrás, esse trecho todo aqui ele era cheio de casas, até próximo a uma mangueira ali, fica bem próximo do forte, né? E lá tinha uma outra rua. Então o pessoal, a gente saía da escola 11 horas da noite, meia-noite, né? E esse amigo assim, ele contou que quando ele estava saindo, vindo para casa dele, próximo ali à muralha, essa mulher de branco apareceu na frente dele e diz ele que ela só gemia, né? Tipo, com dores, né? E ela gemia e ele tentou conversar, mas no momento foi de susto, né? Diz ele que quando se assustou, essa mulher vestida de branco, ela desapareceu da vista dele. E ele procurou e quando procurou ela estava em cima da muralha, já do forte já. E ele não conseguiu mais ver. E diz ele que depois de alguns tempos, quando ele já saía da aula, ele só sentia andando atrás dele. E ele observava era ela, mas não chegava mais próximo dele. Ficava a uma certa distância, mas não chegava mais próximo. E toda vez que ele tentava conversar ou chegar perto, ela desaparecia da vista dele e aparecia em cima da muralha. E diz ele, eu acho que ela estava me convidando para entrar no forte. Era o que ele sempre falava pra gente assim. A gente não tem assim alguma coisa parecida, relatada talvez de alguém que tenha sofrido tanto dentro desse forte como a gente tem dos escravos, né? A gente não tem também detalhado assim, que alguém tivesse trazido alguém para cá para casar ou tentado casar talvez nesse sentido, né? Mas assim é parte hoje da história que a gente tem. Né? Até porque todas as histórias, né? As pessoas que vinham para cá no começo, elas vinham sem as famílias, né? Então a gente não tem algo relacionado a isso, né? Talvez fosse algum acontecimento depois
né? Ou então no processo de abandono do forte, né? Que esse processo ele fica meio vago, a gente não tem muita coisa. Mas eu acredito, assim, analisando a história, assim, eu acredito talvez desse processo de abandono depois de 1883, 89, né? Para cá é que tem acontecido alguma coisa semelhante. Além do Forte Príncipe da Beira, o local tem outros monumentos com grande importância histórica. O principal deles é um labirinto de pedras que fica bem no meio da selva. A gente tem, fora o Forte Príncipe da Beira, a gente tem o forno. O forno hoje ele ainda existe, está todo perfeito ainda, né? Esse forno é da época da construção do forte, onde eram assados os tijolos, as telhas, né? Todos eram assados ali e levados para dentro do forte. A gente tem o Fortim, que é chamado Fortim, né? Que é o Forte de Bragança. Esse que foi construído primeiro, depois esse aqui, que fica ali em Conceição. Né? Ali em Conceição tem um peso histórico também muito, muito grande, assim, porque lá teve combates, né? Portugueses, holandeses e espanhóis, né? Todos eles querendo o mesmo território, né? Então, mas o Forte de Conceição ele acabou por causa das enchentes e por causa dos combates também, que ele não suportou né, os grandes combates. E a gente tem a Paiol, que é aqui atrás do aeroporto também, que é uma construção da época dos portugueses, muito relacionada ao forte. E o labirinto, né, que a gente voltando aqui para Costa Marques, 4 quilômetros. Esse labirinto é o mais intrigante porque a gente não tem relato dele na história, né? E esse labirinto ele é dividido em duas partes, né? Uma do lado da estrada e outra do outro. Uma do lado da estrada da serra e outra beirando uma baía, né? Próxima à água. E esse labirinto ele é uma estrutura que ele não tem o corte dessas pedras do forte, né? Porque essas pedras foram cortadas. O labirinto é pedra quebrada, amontoada uma sobre a outra, né? E com todas as divisórias de um labirinto realmente, né? Corredores amontoados de pedra e paredes largas aí de 50, 80 metros de largura, né? E nesse labirinto tem parte que dá para ver que tinha casa antigamente em cima das paredes que foram feitas, todas essas de pedra, né? E o labirinto hoje se for juntar todo ele dá mais de 2.000 metros, né? Tem parte dele dá 300 metros de largura, uma para outra parede, uma extremidade para outra. Possivelmente, essa região nossa aqui do Vale do Guaporé tenha sido um dos últimos caminhos dos Incas. Então, pela estrutura, pela todo o trabalho que tem dentro desse labirinto, toda a obra talvez tenha sido umas civilizações muito mais antigas que os portugueses. Quando os portugueses chegaram, eu acredito que já existia. É isso que a gente tem para oferecer para quem vem, né? Um pouco da nossa história para mostrar para as pessoas esse peso histórico que nós temos aqui na comunidade. Conhecer a trilha que leva ao labirinto de pedras, além de proporcionar maior contato com a natureza, é ficar mais próximo da história do distrito de Forte Príncipe da Beira. É uma trilha mais ou menos razoável que dá para todo mundo andar, né? Desde que alguém preparado para isso, né? Calça comprida, camisa manga comprida, botas, né? Porque a gente está dentro da mata, né? E da entrada do labirinto até esse ponto aqui, que não é nem a metade do labirinto, a gente anda 540 metros, né? É o limite onde a gente traz o pessoal para visitar. É só até aqui. Como essa trilha aqui ela já está pronta, o pessoal tanto pisar indo e vindo, né? A gente pode dizer que ela está pronta para isso, até esse portal aqui. Como eu tinha comentado assim, o labirinto a gente não tem nada registrado dele, né? A gente não tem nada, é tanto que para ver todas as estruturas que a gente passou, elas são totalmente diferentes da construção do forte, né? Que são pedras sobre pedras sem nenhum tipo de massa, né? E o que a gente percebe assim que não tem muitas pedras cortadas, com exceção essa aqui, mais algumas que a gente viu aí, algumas que ficaram aí pelo caminho. Mas aqui o problema, o trabalho dos caras foi
pedra rústica quebrada, né? Que seria a pedra canga, que na verdade é a mesma pedra que é usada no forte, né, para a construção do forte, mas aqui com outro objetivo, o qual a gente não tem conhecimento, né, por que fizeram esse labirinto aqui. Os encantos e mistérios que envolvem a história de Forte Príncipe chamam a atenção de pessoas de todos os lugares, que saem de suas cidades para conhecer e vivenciar a magia que é estar em um local com grandes referências históricas no meio da região mais linda do planeta, a Amazônia. É uma experiência única, é um presente, como eu disse, e a gente estuda normalmente a história através de livros, né? E eu estou vivenciando a história que eu estudei até hoje simplesmente pelos livros. Eu tinha poucas expectativas de vir até aqui, sabe? Mas na companhia de vocês foi mais divertido. E eu gostei, sabe? Foi uma coisa única, assim, diferente, saber um pouco mais de Rondônia, né? Um estado que a gente aprendeu a amar com o passar dos anos. Eu fiquei muito encantada desde o começo, né? Inclusive, a gente está para ir embora amanhã e eu ainda quero conhecer algumas coisas hoje ainda, né? Um forte, né? Porque parece uma coisa de castelo, tempo muito antigo e, assim, sabe, eles estão preservando, porque é uma cidadezinha que não se tornou uma cidade ainda, né? Eles não constroem nada, assim, fora do normal para virar uma cidade, já para preservar esse histórico da cidade já. Eu, tipo, aqui para vir aqui também, para a trilha aqui também, eu tava louca para conhecer esse labirinto, né, que fala, tava louca para conhecer. Assim, eu imaginava uma coisa, mas como ele tá mantido na selva ainda, então não dá pra gente visualizar o amplo do labirinto, né, mas dá pra gente ainda ver os detalhes, né, do labirinto. Eu fiquei encantada com isso. O amor que eu tenho aqui é gratificante, rever essa fortaleza todo dia. E ver a convivência que eu tenho com o pessoal da comunidade, que todo mundo aqui é 10. 10 porque todo mundo aqui é na paz aqui. Aonde eu passo, todo mundo me conhece. Ninguém vai dizer que não conhece, não. Até na cidade mesmo, para fora aí, o povo inteiro conhece. Sabe quem eu sou, sabe o que eu faço, sabe que eu trabalho. E sabe que eu tô aqui todos os dias aqui e minha paixão é essa fortaleza. Não tem outra coisa igual a ela. Nasci aqui. Eu estudei aqui, e todas as vezes que saí para fora foram a compromisso, fui e voltei, né? E hoje eu estou aqui exercendo uma função de praticamente de investigador de patrimônio. É minha história que eu estou querendo contar, né? Alguém me deu a oportunidade de conhecer para contar essa história, né? E a nossa identidade hoje dentro da comunidade ela é muito grande. Hoje, gente, se tu perguntar para qualquer pessoa aí, se alguém quer ir embora de Forte Príncipe da Beira, tu vai ouvir que não, né? Porque nenhum lugar é melhor do que a casa da gente.